Shalom! Boa noite! Estamos ao vivo! E como sempre, eu contrario o que o pessoal do Instagram fala, que a gente tem que esperar um minutinho aí para poder começar a fazer as coisas e tal. Eu não, já vou mandando bala no primeiro minuto aqui com vocês. Estamos ao vivaços aqui por 3 canais, né? Estamos aqui pelo Facebook, estamos aqui pelo Instagram e estamos aqui também pelo nosso podcast. É muito legal. E o povo vai subindo. Muito legal. Hoje, dia 21 de janeiro de 2022, tem muita coisa boa pra gente poder falar, pessoal. Só aguardando vocês aqui, ó. Vai mandando esse link aí pra muita gente. Vai compartilhando aí no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, onde quer que for. Vai compartilhando aí esse link. Tem muita coisa boa pra gente poder falar hoje nesse nosso jantar, oração e planejamento. Para quem chegou agora, né, e caiu de gaiato aqui, deixa eu falar com vocês que nós temos feito uma jornada todo dia de manhã, desde o dia 1º de janeiro até dia 22, amanhã. Nós estamos todos os dias, né, do dia 1º e vamos ficar até amanhã. Amanhã é o último dia dessa jornada. Nós temos entrado 5h30 da manhã. Tem sido muito legal. Dezenas de pessoas têm participado diariamente. O que me surpreendeu, tenho que admitir para vocês, quando eu comecei a jornada, eu achei que ia ter ali umas 5, 6 pessoas. 6 eu já estava sendo otimista, né? Mas entraram realmente muita gente mesmo. Eu lembro que no primeiro dia, né, que não foi o mais cheio, tiveram outros dias que tiveram mais gente, mas logo no primeiro dia entraram mais de 40 pessoas. Estou falando de dia 1º de janeiro de 2022, 5h30 da manhã. Muito legal. Foi muito bacana isso, né? Então, ó, boa noite aí, Marilene, que entrou. Como eu disse, hoje eu vou estar... Todo mundo que interagir, mandar um comentário, fazer um pedido de oração, todo mundo eu vou estar respondendo, né? Interagiu aqui, eu vou estar respondendo todo mundo. Vou parar aqui e vou responder todo mundo. Então, qual que é a ideia hoje, né? O que nós vamos fazer e qual que é a prática, como que vai ser a dinâmica aqui hoje. Todo mundo que entrar, todo mundo, sem exceção nenhuma, todo mundo que entrar aqui hoje, eu vou estar respondendo, né? Colocou um comentário, falou alguma coisa, eu vou estar ali respondendo, vou estar ali falando, vou estar ali interagindo com vocês. Depois eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas para vocês de como que for, enfim, depois eu vou estar fazendo essas perguntas. Quero ouvir aí a interação de vocês também. Vou estar também mostrando alguns livros, não todos, claro, mas alguns livros que nós utilizamos durante a nossa jornada. E vou até falar um pouquinho mais desses livros. No final, eu vou estar orando, né? E aí já convidando você para poder estar no nosso último dia, que vai ser amanhã. Beleza? Então vamos seguir aqui, né? Marilene aqui colocando boa noite, a paz, que Deus abençoe aí, em nome de Jesus, sua vida. Gente, na nossa jornada eu quero até falar aqui para vocês como que tem sido e o que a gente tem feito nessa nossa jornada. Como eu disse, me surpreendeu mesmo. Dia 1º de janeiro, já o povo entrando assim de forma expressiva, 5h30 da manhã, né? Eu já fiz muitas jornadas, mas dessa maneira que eu estou fazendo agora é a primeira. O que nós já falamos na nossa jornada? Quero fazer uma breve lembrança do que nós já falamos nessa jornada. Primeiro dia 1º de janeiro, nós falamos sobre saiba onde está e quem você é, né? Onde nós falamos que para que você possa chegar a um destino, primeiro você tem que saber aonde você está e quem você é. Porque se você sabe quem você é, você sabe de onde você veio. Se você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. Então, falamos sobre isso. Depois, aonde você quer chegar, né? Aí sim,
Falamos sobre essa questão de visualizar destinos, tudo mais. Depois falamos sobre preparação. Nós utilizamos todo dia, de manhã, 5h30 da manhã, uma metáfora, uma analogia, onde nós traçamos uma jornada por um caminho, para um destino que nós queremos chegar. Então, é uma jornada normal, né, de você estar seguindo aí por uma estrada, fazendo uma viagem, querendo chegar a algum lugar. A gente tem usado essa analogia para poder falar. Então, depois falamos sobre preparação, depois caminhos. Caminhos foi uma das lives que assim, o pessoal entrou, interagiu bastante. Depois cachorros no caminho, onde nós falamos sobre críticas e elogios, tá? Fica muito legal. Isso tudo tá salvo numa outra plataforma, né? Que a gente não pode ficar falando aqui o nome, senão o Instagram corta nós. Depois falamos sobre calculando a rota, sobre questão de finanças, para que você possa alcançar esse seu propósito, objetivo. Medo da rota, esse daqui também foi um dos episódios que o pessoal mais interagiu, compartilhou, porque eu consigo ver as análises depois. Muita gente com medo, e depois eu tive muito retorno de pessoas que conseguiram ter pelo menos algumas ferramentas para poder ali enfrentar os seus medos. Olha o meu jantar aqui, ó, meu jantar de hoje. Uma aguinha, é lógico que eu vou comer depois, tá, gente? Isso aqui é só que a gente gosta de interagir com vocês tomando um negócio, né? É água, tá? Com gás. Bom sempre falar. Então, a do medo ficou muito forte. Ó, pastor Enéas, boa noite, meu pastor. Esse estudo dá um livro, hein? Dá. Amanhã eu vou falar sobre isso, senão eu vou estragar a surprise. Amanhã eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Depois de medo da rota, falamos sobre não vá sozinho, né? A importância de ter pessoas ao seu redor. Depois, quem vai com você, que existem pessoas que vão com você, mas você precisa selecionar quem são essas pessoas. Depois, quebre a rotina, foi muito legal, para mim foi muito legal falar sobre isso. O que não levar, né, que foi uma das coisas que eu mais gosto de falar, de que tão importante quanto o que você tem que fazer, é você decidir o que você não vai mais fazer. Isso é importante demais, tá? Muito legal sobre isso. Depois falamos como pensar, selecionando a rota. Quem já fez a rota, essa também é uma lição muito top, de falar quem já passou por um caminho, por uma rota que você quer fazer. É sempre bom você conversar com essas pessoas. Tem gente sempre que me pergunta, onde é que tá tudo isso? Eu falo assim, tá tudo lá naquela outra plataforma que não pode falar o nome, que começa com You e depois termina com Tube. Tá tudo lá, segue nós. Todo dia eu coloco o linkzinho do dia aí nos meus stories. É só ver lá depois. Inclusive de hoje de manhã ainda está aí rodando, que fica 24 horas. Né? E vale muito a pena você conferir. Depois, quem já fez a rota, honre quem fez a rota, falar sobre honra. Eu não interajo com o pessoal às 5h30 da manhã por causa do conteúdo, né? Senão o tempo se estende muito. Né? Mas foi uma dos que o pessoal mais comentou também sobre honre quem fez a rota. Falei sobre a questão de paternidade, maternidade, honrar sua família, foi muito legal. Marilene, amanhã vou assistir ao vivo, estou de folga, glória. Muito bom, Marilene, muito bom. Ó, tá chegando mais gente aí, ó. Tá chegando mais gente. Gente, compartilha, tá? Vai mandando esse link para mais umas 10 pessoas aí. E ó, coraçãozinho, faz o coração subir. E daqui a pouquinho eu vou chamar alguém aí, hein? Vai chamando aí, vai compartilhando. Vamos seguindo. Depois falei, faça a rota novamente. Fazer a rota novamente, às vezes, de você ter que voltar o caminho para alguns momentos, que é muito legal. Foi muito bacana isso aqui também. Mudança de rota, fala sobre a questão de alterações. A gente tem um destino, a gente tem um propósito que a gente quer cumprir, um lugar onde a gente quer chegar, mas de vez em quando a gente tem que mudar aquilo que nós pensamos. Retomando a rota, pessoas que pararam os seus sonhos, pessoas que têm um objetivo, mas tiveram que parar. Foi muito legal falar sobre isso também. Depois, hoje de manhã, falamos sobre chegando ao destino. Foi muito legal também. De como a gente chega e principalmente, né, eu dei uma analogia que eu gosto demais, que o importante não é você subir a montanha, mas conquistar a montanha, né? Não vou falar sobre isso não, como eu disse, o link tá aí nos stories, né? Você pode depois voltar alguns stories aí e ver, porque ficou lá completinha, 30 minutinhos, cravado, ficou muito bacana ali. E amanhã, que é o nosso último dia, vamos estar falando sobre celebre cada etapa. Vai ser muito legal. Gente, em cada um desses dias, até hoje foram 21, amanhã é o último dia, né, 22, a gente tem falado
de alguns livros, dando sugestões de livros aí para algumas pessoas. E hoje eu queria aproveitar e falar um pouquinho desses livros. Eu vou começar pelos livros que eu não gosto. E depois eu vou falar dos livros que eu gosto. Mas que eu dei aqui de sugestão, porque eu falo que tão importante quanto você só ler o que gosta, você também tem que ler algumas coisas que você não gosta, né? Até para você ter questão de parâmetro. Um deles, né, tá aqui, ó, Nietzsche. Da utilidade do inconveniente da história para a vida. Nietzsche foi um camarada religioso. Ele havia sido criado na formação da religião protestante, mais conhecido pelos evangélicos, né? E depois se desvia mesmo. Ele começa a ler um outro autor alemão chamado Arthur Schopenhauer, e quando Nietzsche começa a ler Schopenhauer, ele pira o cabeção. E aí começa a fazer algumas outras doideiras, mas eu gosto de ler Nietzsche, porque ele é um dos filósofos, dos pensadores, né, que tem influenciado uma grande geração hoje. Pode não ter influenciado diretamente alguns que estão aí no cenário atual, mas influenciaram seus mestres. E, por tabela, claro, influenciam essas pessoas que estão no cenário atual. Então, coloquei aqui, esse livro aqui em especial, porque fala de uma área que eu gosto, que é história, e Nietzsche senta a pua aqui, como sempre, muito ácido sobre algumas coisas. Eu recomendo ler Nietzsche, mesmo eu não gostando, né? Eu não concordo com tudo que Nietzsche diz, mas na verdade eu não concordo com grande parte do que Nietzsche diz, e é por isso que eu leio ele. Eu acho interessante fazer a leitura dele por conta disso, porque eu não concordo com muita coisa que ele fala, e é importante você entender pessoas que discordam. Eu discordo totalmente daquilo que ele tem um ponto de vista da fé, discordo totalmente da questão que ele tem na sociedade, mas leio, exatamente por conta disso. Então, fica aí! Outro que eu falei esses dias, John Hope Bryant, né, que fala como os pobres podem salvar o capitalismo. Tá aqui, ó, do negão. É outro também que eu não gosto, bacana, não acho muito legal. Tem algumas coisas que eu concordo com ele, mas assim, se fosse colocar numa porcentagem de 100%, né, eu não concordo com 80% que ele fala. Mas, mais uma vez, indico para que você possa ver alguns outros lados. Ele tem uma perspectiva que vai muito da classe dominante, é o famoso negro, como é que aquele jogador de basquete falou no documentário dele? Negro aceitável, é o negro aceitável esse cara aqui, mas escreve muito bem, influencia muitas pessoas, vale a pena ver. Ó, tá entrando mais gente aí, pessoal que tá chegando, vai comentando aí, que hoje eu vou inteirar com todo mundo que fizer uma pergunta, falar alguma coisa, dá um oi, tô aqui falando o nome de todo mundo que tá chegando aí. Agora, já falei dos que eu não gosto, já falei dos livros que eu não gosto, agora eu vou falar dos que eu gosto, né? Começando por esse aqui, que eu já falei, acho que foi hoje de manhã, aqui ó, Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Que livro top, que livro fantástico, que dá uma perspectiva do Lázaro sobre aquilo que ele vivenciou da sua vida. Ele fala sobre fé, ele fala sobre a questão no início da carreira dele, né? É muito legal. Eu vou ler até um trecho, dos que eu não gosto eu não vou ler não. Eu sempre leio um trechinho de manhã, mas eu vou ler hoje, porque quando eu li esse trecho hoje de manhã, teve muita gente que interagiu. Então, agora eu quero responder as interações aqui, que eu realmente não lembro quais foram. Tipo assim, poxa, que legal, alguma coisa assim. E queriam saber mais, então eu vou ler de novo esse trecho. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui. Então, tá aqui o livro, Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Esse aqui, inclusive, eu ganhei de presente de um discípulo. Tá aqui até a dedicatória dele aí. Benção demais. Olha esse trechinho aqui que eu acho muito legal, que fala o seguinte: chama-se O Espelho da Verdade, me disse Wanda. No quadro de encerramento de uma das temporadas do Espelho, Espelho é um programa que o Lázaro apresenta, tá? E ele fala um pouquinho aqui nesse livro. E por que ele faz o espelho? Que no princípio havia uma única verdade no mundo. Em todo fim de programa dessa temporada, Wanda fazia um quadro em que ela falava como o candomblé é de uma sabedoria enorme e aplicável sobre nossas questões existenciais e mesmo sociais. Entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aie, o mundo material, existia um espelho. E tudo o que aparecia no Orum materializava-se no Aie. Ou seja, o mundo espiritual
refletia exatamente o mundo material, e não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco para não quebrar o espelho da verdade que ficava justamente entre os dois mundos. Eu acho muito legal isso aqui, e trouxe de novo, né? Acho que foi hoje de manhã mesmo que eu falei sobre isso. Não sei se o pessoal que viu de manhã está aqui agora de noite. Eu sei que tem muita gente que está chegando de trabalho e tudo mais, mas aqui a gente senta a pua, manda brasa. Eu acho muito legal isso aqui que o Lázaro fala. Eu não comungo da fé das religiões de matriz africana, mas estudo elas há muitos anos e ainda vou continuar estudando por muitos outros anos, porque tem algumas sabedorias que são muito legais. E até porque eu sempre comento quando dou aula de antropologia, de que todas as religiões têm uma base comum. Todas, Rodrigo, todas elas. Elas têm pontos divergentes depois, mas elas nascem de um ponto de vista comum. Qual é esse ponto de vista comum? A de uma divindade que precisa ser adorada. E de como essa divindade se revela à humanidade. Todas as religiões partem desse princípio, né? É sempre a divindade que procura a humanidade, né? Raras são as religiões que é o contrário, né? Onde a humanidade procura primeiro a divindade, né? Então, as religiões de matriz africana, na sua grande maioria, para não falar todas, elas têm alguns princípios que têm um entendimento equivocado, mas uma verdade escondida. Como, por exemplo, esse contexto desse mundo material e do mundo físico que eles colocaram ali com essas nomenclaturas que eu já disse aqui. Isso existe, sabe? Não no contexto que eles colocam aqui, mas o cristianismo, que é a ótica que eu acredito, né? E eu respeito as outras óticas, mas eu tenho que falar aqui, já que eu estou fazendo a live daquilo que eu acredito, isso existe. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E esse princípio que eu acabei de ler aqui no livro do Lázaro é algo que nós falamos. A gente sabe que existe um mundo espiritual e que esse mundo espiritual, inclusive, está em guerra. É bom a gente falar sobre isso, né? E aí você tem que entender que para que a gente possa conquistar coisas aqui na Terra, primeiro tem que ser conquistado lá em cima, nesse mundo espiritual. E aí tem toda uma métrica, tem todo um caminho a ser seguido, que é necessário para que as pessoas possam acompanhar essa questão desse mundo espiritual e seguir nessa prática. Então, vale muito a pena, eu gosto muito desse livro, vou até mostrar de novo, vale muito a pena ler. Ah, mas eu não gosto de macumbeira. Pare de bobeira, vai ler outras coisas aí também. Não leia só aquilo que é do seu mundinho, não, daquilo que é o seu nicho. Leia coisas que vão além da sua mentalidade, da sua perspectiva aí. Ih, rapaz, travou aqui o Facebook. Ixi. Tava começando aqui uma sala no Facebook. Tava indo tudo bem, agora parou. Ih, rapaz, parou bonito, hein? Olha, que doideira. Travou bonito aqui o negócio. Enfim, já era. Olha que doideira. Agora travou bonito, agora já era. Já era o Facebook. Vamos seguir aqui no Instagram e no nosso podcast. A Fran aí. Muito bom, pastor. Isso aí, Fran. É isso aí, vamos seguindo aqui. Outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês. E que legal que tá chegando mais gente aí. Eu não lembro qual foi o episódio que nós falamos, mas eu falei desse livro aqui também, que é Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Tá aqui, ó. Inclusive, eu tenho uma amiga que faz parte do casting de escritoras desse livro, que tá aqui, ó. Minha amiga Edissandra. É a única crente. Olha ela aí, ó. É a única crente desse casting aqui de mulheres que escreveram esse livro. Fantástico também esse livro, fantástico, que fala sobre a experiência da maioria de mulheres que tiveram a sua maternidade sozinhas, né? Muitas delas depois se casaram, tá? Inclusive a Edissandra, depois, hoje está casada, muito bem casada com meu amigo Alex, né? Mas tiveram momentos difíceis no nascimento de suas filhas e tudo mais. Livro muito legal, não é fácil de encontrar em livrarias, mas se você quiser depois, eu tenho contato da Edissandra, para quem é daqui da região sul-fluminense, e aí você entra em contato com ela, ela manda aí para todo o Brasil. Que livro top, tá? Ainda comecei a ler ele aqui e ainda não terminei, mas o que eu já li é top. Eu vou ler o dela, claro.
Eu vou ler o dela. Tem um monte de gente que eu poderia estar lendo, mas eu vou ler o dela aqui, ó. Edissandra! Olha que capítulo top. Deixa eu ler um trechinho do dela, que é fantástico, para vocês lerem, terem um gostinho aqui desse livro e adquirirem o livro. Ela é a única evangélica dessas autoras. Todas as outras são de outras religiões, algumas que nem têm crença em religiões, em nenhuma religião, e ela é a única evangélica desse casting todo aqui de mulheres. Aí ela fala, né? Grávida, e agora? Aos 15 anos descobri minha gravidez. Na verdade, descobri que estava grávida desde o dia 23 de agosto de 1991, quando aconteceu o ato sexual. Aquele dia foi diferente. Meu corpo sentiu algo diferente. Algumas pessoas falam que isso é impossível, mas foi a data que fiquei grávida. Ou seja, no ato sexual, ela já sabia que estava grávida. O que fazer agora? Como contar para os meus pais? Ela estava com 15 anos de idade, hein, gente? Como contar para os meus pais? Não contei. Deixei minha mãe descobrir por conta própria. Ela conversou comigo. Disse que minha menstruação estava atrasada. Não tive como negar. Confirmei e disse que estava sozinha. Estava sozinha nessa. Aí ela contou para o meu pai. Na hora, a solução que ele deu foi que eu fizesse um aborto aos 15 anos ou saísse de casa. Que top! Vale a pena você ler essa história. Reais, tá? Só histórias reais. Vale muito a pena você estarem vendo. Ó, meu amigo Carlos Alberto, direto de RJ. Acabou de entrar aí. Um abraço, Carlos! Aí, assessor aí do nosso querido deputado estadual, Rosenberg Reis. Um abraço, Carlos Alberto! Bom te ver aí, meu querido. Então, vale muito a pena você adquirir aí esse livro, por causa das histórias dessas mulheres, histórias reais, histórias que algumas não terminaram tão legais, né? A vida não é um mar de rosa, não é um livro de ficção de todo mundo termina feliz para sempre, com as mãos dadinhas, cantando Kumbaya, né? Mas são histórias reais e que vale muito a pena você conhecer. Todas mães negras e que tiveram essa experiência de maternidade solo. Então vale muito a pena você estar adquirindo esse livro aqui. E o último livro que eu quero falar, antes de passar para uma nova dinâmica. Ó, Renatinha! Olá, Renatinha! Freitas entrou aí, ó. Não por acaso entrou. Acabei de falar aqui de mães aqui, ela entrou. Um abraço, Renatinha! Último livro que eu quero falar, acho que deve ter uns 2 dias que eu falei desse livro. É um livro top. O Jovem Martin Luther King. Cara, leia tudo de Martin Luther King. Tudo. Não importa quem escreveu, quem que falou. Leia tudo sobre Martin Luther King. A história dele é fantástica. Aquilo que ele realiza é estupendo. E aqui conta uma história muito bacana. Ó, meu amigo Muti! Eita! Fala, Muti! Um abraço, ele Muti. Rapaz, esse camarada aqui é top. Um abraço aí, Muti. Deus abençoe você. Deixa eu ler um trechinho de que eu li, e quero ler novamente aqui para vocês. Novamente não, né? Que agora eu estou lendo de noite. Desse livro fantástico, de uma passagem que aconteceu com Martin Luther King e com os seus irmãos. Deixa eu ler esse trechinho aqui, que eu acho que vai ser muito legal para vocês. Eu vou ler a história toda, porque de manhã eu não li a história toda. Vou ler uma parte, que fala o seguinte. O reverendo King deu um beijo em Alberta e disse para Martin... O reverendo King é o pai do Martin Luther King Jr., tá? O reverendo King deu um beijo em Alberta e disse para Martin enquanto ajudava Alfred a guardar o material. Conte para esses curiosos o que aconteceu com a gente, filho, pois queria saber como Martin iria traduzir a situação, uma situação que eles vivenciaram. Presta atenção. Bem, e Martin inspirou profundamente. Com uma sopa de cebolas desse perfumado o ar, talvez eu até fique meio embaralhado, mas vou tentar. Nós fomos comprar sapatos nos Georges e o vendedor quis que a gente ficasse no fundo da loja. Papai disse que preferia esperar nas cadeiras da frente. E diante da insistência do homem em cumprir a tradição injusta de destratar os negros, preferimos comprar os sapatos em outra loja. Nesse período aqui, década de 50, 60, você sabe que existia uma lei nos Estados Unidos, muito baseada na questão da lei Jim Crow, né, de que havia uma separação entre negros e brancos em todos os lugares públicos
Tinha lugares para negros e lugares para brancos. E claro que os negros ficavam nos piores lugares. Eu me lembro de uma cena de um bebedouro que literalmente os negros bebiam da água que caía do bebedouro dos brancos. Aqui enchiam um reservatório e eles bebiam aquilo. Olha que coisa. Isso foi institucional, tá, gente? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Tem gente pouco tempo aqui, né? E aí, nesse período, o pai, o reverendo King, e o filho, Martin Luther King, que depois se tornaria Martin Luther King, também um pastor batista, teve essa experiência aqui. E aí ele está contando para os irmãos. Christie vibrou. Gente de raça, fibra e inteligência, porque eles foram comprar em outro lugar. Exatamente, mana, continuou Martin. Em vez de discutirmos, agimos porque o bolso é um grande conselheiro para os desavisados. Ou seja, ele iria comprar ali, mas o cara distratou eles e foram comprar em outro lugar. Viva! Alfred empolgou-se. E um detalhe, Martin retomou, para a satisfação do papai. Com educação e superioridade, não agredimos o infeliz do vendedor, que também é uma vítima. Da ignorância, Alberta falou, demonstrando que o pensamento da família estava afinado. Alfred, o caçula da família, era bem esperto para um garoto de 13 anos e confessou que estava lendo uns livros de Martin. Preste atenção nos livros. Ei, irmão, aqueles livros que você comprou são o máximo. O Douglas e o Turban. Todo mundo riu. Alfred ficou sem entender. Eu disse alguma bobagem? Não é Tubman, é Tubman. Harriet Tubman. Aquela escrava franzina que planejava rotas de fuga no norte para outros escravos fugitivos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da história dessa mulher que é fantástica. E Frederick Douglass, Christie completou, um escravo que virou estadista. O reverendo King e sua esposa estavam orgulhosos de seus filhos. Além do bom caráter, tinham o hábito da leitura, e isso fazia toda a diferença. Quem não lê, vê, mas não enxerga. Ele repetia nos sermões da Igreja Batista Ebenezer. Martin sabia disso perfeitamente. Alfred, eu acho ótimo que você esteja lendo sobre Tubman e Douglas, disse ao irmão. Depois vou lhe emprestar um livro maravilhoso que comprei essa semana. Chama-se Desobediência Civil. É do Thoreau? Alfred arriscou. Dele mesmo, confirmou o irmão. Já leu alguma coisa dele? Não, Alfred respondeu. Só vi a capa na sua escrivaninha. Quando quiser, pegue-o para ler. É meu, é seu, é nosso. Gente, deixa eu explicar rapidinho quem são essas pessoas, né? Harriet Tubman foi uma escrava e ela atuou muito durante o período da Guerra Civil. Existiam partes dos Estados Unidos que já tinham dado liberdade para escravos, outros não. E Tubman começou a trabalhar para que, nesses outros estados que ainda havia escravidão, ela fomentasse a fuga dessas pessoas. Ela tem uma frase que para mim é fantástica, virou um mantra para mim, que ela fala o seguinte: libertei muitos escravos. Ela fala um número que é mais de 1000 escravos. E libertaria outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Essa frase é top, porque tinha alguns deles que acreditavam que não estavam vivendo em condições ruins, gostavam da escravidão que viviam, né? Por causa da mentalidade de opressor, a famosa síndrome de Estocolmo, né? Mas foram sequestrados e se acostumaram com o sequestro. E Frederick Douglass também foi um estadista. Pensa num negro que no finalzinho da primeira metade do século XIX, 1851 ali, um cara negro, mas que tinha uma oratória fantástica. Eu gosto muito de ler também os discursos de Douglass, né? Tem muitos discursos deles transcritos, a perspectiva, a visão dele é fantástica. Já Henry David Thoreau, né, um filósofo norte-americano também, ele fala sobre essa questão da desobediência civil, né, e falando sobre a questão de pensamento, né, de que você não pode concordar com leis injustas e dar um caminho para isso. Ele influenciou muito Martin Luther King, assim como o Gandhi também influenciou muito a vida dele aí também. Beleza, gente? Eu acho que foram 21 dias, né? E a gente leu, falamos aí de 21 dias, todos os dias tinha um livro, acho que só um dia só, que eu empolguei demais falando, esqueci de apresentar o livro, mas é legal. Ah, Miriam, falando aí, ó, custei, mas consegui. É isso aí, Miriam, estamos juntos. Gente, já deu meia hora aqui, né? Olha só conversando aqui, falando, mostrando algumas coisas para vocês, já deu aqui meia hora. O meu tempo aqui hoje, eu até falei com a minha esposa e com meus filhos, ó, o meu tempo aqui hoje agora é para essa live, né? Então,
A gente vai ficar aqui o tempo necessário, agora não tem mais limite de tempo, né, no Instagram, então eu posso ficar aqui à vontade, mas tudo vai depender do que vocês interagirem, de vocês perguntarem e tudo mais. E eu vou chamar algumas pessoas, né, que estão acompanhando nossa jornada, ou que entrou aqui agora de gaiato, pá! Né, o que você tem percebido, porque tem muita gente que não entra 5h30 da manhã. Mas vê depois, né? Porque eu coloco no nosso podcast, também coloco na outra plataforma que eu não posso falar o nome aqui, que começa com Yu e depois termina com Tube, né? Mas tem gente que depois assiste, né? Não na hora, mas assiste posteriormente. Então, se você tiver alguma coisa que você queira falar, contribuir com a gente, vou estar chamando aqui. Ó, teve gente aqui que já pediu para poder entrar. Luísa Dias e Marilene Soares. Vou chamar aqui então, hein? Pediu aqui. Tem gente que aperta o botão errado. Isso acontece demais. A pessoa vai lá e puf, aperta o botão, nem sabe o que é, mas vou chamar. Vamos ver se a pessoa tá ligada aqui. Fica aí, Marilene e... eu acho que é Luísa Dias, né? Dias.m Luísa, acho que é isso mesmo. Vou chamar a Marilene primeiro. Marilene eu já conheço. Já fez alguns cursos comigo. Vamos ver falar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Mandei para você, hein, Marilene. Vamos ver se você vai conseguir aí entrar. Vamos ver aí se ela aceita. Porque depende da pessoa aceitar também, né? Se a pessoa não aceita, fica difícil. Beleza. Marilene. Ó, já foi, mano. Ou senão você me dá um toquezinho aqui e fala assim, vou entrar não. Porque tem gente que fica tímida, né? Aí, ó, oi, já mandei o convite, vê se aceita aí. Vamos bater um papinho aqui, coisa rápida. Ao vivo. Aceita aí. Ou senão fala assim pra mim, ah, não vou entrar não, porque às vezes você tá com vergonha. Tá fazendo janta. Né? Não está conseguindo participar. Acabou de subir aqui para mim. Poxa, acabou de subir aqui. Às vezes a pessoa está tentando entrar e não está conseguindo. Poxa, que pena. Vou chamar outra aqui. Luísa Dias. Vamos ver aqui. Luísa Dias. Pediu aqui também. Ah, travou. Acabou de colocar aí. Vou chamar outra pessoa aqui. Luísa Dias. Senta aí, Luísa. Vamos lá. Não tô te vendo nem ouvindo, Luísa. Sei que você entrou, mas não tô te vendo nem ouvindo. Tá me ouvindo, Luísa? Alô? Ih, ela entrou, mas não tá aparecendo nada. Alô, Luísa? Não estou te vendo nem ouvindo. Só vi que você entrou. Alô? Ih, rapaz, e agora? Vou chamar outro. Johannes. Johannes acabou de entrar aí, vou chamar o Johannes. Às vezes acontece, né? A gente chama a pessoa aqui, mas a pessoa não consegue entrar. Johannes! Vou chamar ele aí. Johannes! Entra aí, Johannes! A tia da Roberta falou aí. Ela entrou, mas não conseguiu. Vai, Johannes, entra aí. Vamos dar um bate-papo aqui com o Johannes. Ó, espera aí. Vamos lá! Aqui é ao vivo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Acabou de acordar. O cara que é peão, trabalho de vigilante é uma coisa, hein? Não tem problema não, meu pai. Vamos lá. Só passa assim a mão na cara e se embora. Vamos lá, Johannes. Quero falar de algumas coisas que bacanas. Johannes é uma pessoa legal de conversar aqui. Sempre tem coisas interessantíssimas a poder falar. Entra aí, Johannes. Só aguardando você aí. Já respondeu. Gente, tem caixinha de pergunta aqui embaixo, tá? Tem uma interrogaçãozinha assim. Você pode fazer ali. Johannes não está conseguindo participar. Eita, a internet de vocês hoje tá top, hein? Meu Deus, não está conseguindo entrar.
que aparece aqui um recadinho pra gente, que às vezes a internet da pessoa, o aparelho, sei lá. Vamos lá! Terceiro vai dar sorte, será? Vamos ver aqui uma terceira pessoa para a gente poder chamar aqui. Ou será que o Johannes vai conseguir entrar? Né? Não, né, Johannes? Vou tentar de novo, hein, Johannes? Que às vezes foi lá, tá lavando o rosto. Enquanto isso, vou tentar um terceiro aqui, hein? Acho que o terceiro vai. Enéas! Opa! Entrou! Aí, ó. Agora sim, hein? Agora sim! Boa noite, graças e paz. Deus Graças a abençoe. paz, Johannes. E aí, pastorzão? Como estamos? Tudo bem? Graças a Deus. Tô com a cara meio amassada porque eu cheguei do serviço hoje. Eita, você está no Tava Rio? dormindo até ainda há pouco. Você está no Tá Rio? na benção. Você está no Rio? Não, tô em Volta Redonda. Ah, você acabou de chegar. Terminei a rodada de turno hoje. Johannes, você tem visto aí a nossa jornada? Na verdade, você fazer aquela de 5 horas da manhã, pra mim é complicado. Mas tem visto as gravações? Não, eu não acompanhei, não. Na verdade, não. Eu assisti um dia, eu consegui te acompanhar ao vivo, mas aí o restante eu não consegui acompanhar, não. Ah, mas entrou um dia e já ficou bacana já. O que te chamou? Qual foi o dia que você entrou? Foi o primeiro? Não sei se você conseguiu lembrar o que você viu. Se eu não me engano, foi o primeiro. Eu assisti um pouquinho. Como eu falei, é complicado, né? Nesse horário, 5 horas, normalmente está prestes a eu levantar para ir para o serviço, ou senão eu já estou trabalhando na madrugada, prestes a sair do serviço. Agora em casa é difícil de eu acompanhar. O meu Johannes, sono é desregulado. mas eu queria que você desse uma contribuição seguinte, daquilo que você tem convivido, né? Que basicamente o que eu tenho falado nessa jornada, né? É aquilo que a gente já conversa no monte, né? Em alguns outros lugares, no trabalho e tal. O que tem chamado a atenção sua, né? Nesse período que a gente tem convivido, né? E algumas lições que você tem aprendido aí nesse tempo que a gente caminha junto aí. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é inegável, né? Você é um grande incentivador, né? Eu me lembro, tem algo que me marcou na minha jornada como estudante. Eu nunca fui adepto a ler muitos livros, né? Eu lembro, se eu não me engano, no ano de 2016, você incentivou a gente naquela proclamação, né, de que seria o melhor ano das nossas vidas, e foi o melhor ano da minha vida, posso afirmar com certeza. Foi o ano que eu oficializei meu casamento com Roberta, foi o ano em que nós demos o passo para comprar a nossa casa, assim, coisas extraordinárias aconteceram. E nesse ano, eu consegui ler 7 livros durante o ano todo. Uau, top, E eu li, eu ainda falo assim, eu acho que eu li, em um ano eu li mais livros que na minha vida inteira. Isso tirando, né, os livros que a gente lê constantemente, a Bíblia, os livros educacionais que eu precisava ler, mas assim, isso me gera saudade, porque eu tenho uma dificuldade, né, assim, de manter alguns hábitos, e a leitura é um deles. Eu tenho muitos livros aqui, até mesmo por conta de você incentivar a gente ler muito, mas assim, eu leio esporadicamente, leio coisas que me interessam, que eu sei que tem nos livros, pesquiso, mas eu ainda não consegui voltar, né, a esse bom hábito, superar essa meta. É um desejo que eu tenho, né, e isso eu acho uma coisa muito interessante. Fora sobre todas as outras coisas que eu vejo você trabalhar na gente, o desenvolvimento do ser humano, né? legal. A gente E trabalha a Johannes, questão sabe uma coisa que espiritual, que é mas... legal que você falou aí? Eu quero até bater um pouco mais nessa tecla, né? De leitura. E por que isso, né? Você deu um exemplo muito bacana. Olha só, que num ano você conseguiu ler aí 7 livros, para quem tinha essa dificuldade, né, de leitura. E por que isso? Cara, o livro em si, ele não tem poder. Eu sempre falo com as pessoas que ler é importante, mas desde que você transforme a leitura em ação. Uhum. Isso impacta as pessoas. Você pode ler pouco, nem por exemplo, você leu 7 livros, mas eu tenho certeza, até porque eu convivo com você e eu sei disso,
que esses 7 livros que você leu mexeram com você e mexeram na sua estrutura e você aplicou. Então, isso é muito legal. Agora, deixa eu te dar uma diquinha aqui, né, ao vivo aqui, e aí vai servir para os outros aqui também, né? Toda vez que a gente... Eu falei sobre isso de manhã. A grande questão não é se a gente sobe uma montanha. Subir a montanha pode ter as suas dificuldades, mas a gente sobe. A grande questão é se a gente conquista a montanha. O que é conquistar a montanha? É você subir, chegar lá no topo e permanecer. Fazer a cabaninha, né, e permanecer. Só que muitas vezes na nossa vida acontece isso que você falou. A gente consegue subir a montanha, mas depois a gente desce rolando. Os atletas que usam muito esse termo, né? Chegar no topo é fácil, se manter lá é que é complicado, nessa linha de raciocínio. E aí eu vou dar uma diquinha, que eu não dei de manhã, mas vou dar aqui agora, que é muito legal. Ainda mais para você, que eu sei que trabalha como vigilante, né? Tem jornadas de madrugada, de dia, é muito complicado. O que eu falo? Ouça audiobooks. Existem muitos aplicativos. Tem um que eu uso, eu só não vou conseguir abrir aqui agora, porque eu tô no iPhone, né? E o aplicativo está no iPhone. Mas tem um aplicativo chamado 12 Minutos. Já ouvi. Tem muitos livros lá, de graça, tá? De graça. Outros você tem que pagar. Mas tem muitos livros lá de graça que as pessoas falam, faz uma resenha e você escuta aquilo lá. Então, vale muito a pena, porque você pode não ter lido o livro, até porque aquilo não é o livro, é uma síntese, mas você tem um conhecimento geral, a prática geral do livro. Depois você vai se interessar, você lê e faz algumas outras coisas. Para você que tem essa rotina de horários meio diferentes, mais do que ler o livro físico, né, pegar o livro físico e tal e ler, ter essa prática de ouvir livros através desses aplicativos vale muito a pena. Sabe? Hoje tem também uma outra dica que eu dou para você, que tem sido muito legal. Eu comecei essa cultura em 2020, muito incentivado pela minha esposa. A minha esposa já tem essa prática de ouvir podcasts, né? E aí eu tô tendo agora essa prática de ouvir podcasts, né? Às vezes eu tô em trânsito, tô no translado, tô ali ouvindo, entendeu? Fonezinho aqui, uma viagem de carro, de avião, tô ali no aeroporto, coloca ali no ouvidinho e vamos ouvindo ali. Acho que vale muito a pena, e até porque tem uma dica, né? Às vezes fala, pastor, eu posso dormir ouvindo o livro. Melhor ainda, você sabe que o seu inconsciente, né, ele consegue guardar informações que muitas vezes você, desperto, você não consegue guardar. Por quê? Você está ouvindo, o seu cérebro está recebendo. Hoje não é tão comum, mas década de 80, década de 70, existiam muitas pessoas que tinham o costume de dormir ouvindo livros. As pessoas colocavam ali e ouviam. E é provado cientificamente que isso tem um efeito, né? Porque você não tem a informação prática, mas ela fica no inconsciente. Uma hora você acessa, quando você menos espera. Desculpa. Essa semana ainda, eu estava conversando com o Wagner lá no Rio, né? E a gente estava falando a respeito de sonhos. É engraçado que alguns anos atrás, os japoneses, eles deram um nome assim, né? Inventaram a máquina de sonhos. E vamos dizer assim, o processo dela era justamente esse, que antes deles dormirem, ela colocava imagens e sons específicos para induzir, né, o cérebro durante o sono a ter pensamentos direcionados àquilo. Aí você está falando a respeito disso. Um exemplo que eu vejo, uma coisa que eu acho extraordinária, é meu pai. Meu pai, todas as vezes que ele vai dormir, ele coloca o salmo, fonezinho de ouvido. Você sabe que isso é interessante? A minha avó, ela fazia isso. Ela escutava alguns programas de madrugada. E o que ela fazia? Ela dormia ouvindo aquilo. E eram pregações. A minha avó, ela era uma analfabeta funcional. Ela só lia a Bíblia. Era impressionante. Mas eu não lia mais nada. Porque não tinha mesmo, não tinha prática, não teve estudo. Tal. Mas a Bíblia, sim. Mas por que ela conseguia ler a Bíblia? Porque ela tinha ouvido tantos versículos. Por isso que eu gosto de pregadores que pregam a Bíblia. Porque tem pregador que pega um versículo ali e sai totalmente do contexto. Mas gente que ensina a Bíblia é muito legal, porque ela ouviu tanto, né? 2 Coríntios tal, fala tal coisa. Quando ela pegava o texto,
Ela podia não entender tantas palavras, mas ela sabia do contexto e ajudava ela bastante nisso. Johannes, só para terminar a sua participação aqui, eu lembro que você falou aí da questão da casa, né? Poxa, essa história é muito legal, cara. E eu quero... A gente está gravando aqui para o nosso podcast também, né? E faltam 15 minutos só para poder terminar aqui no meu podcast. Eu queria muito que essa história ficasse gravada no podcast aqui também. Você consegue resumir ela em 10 minutinhos? Da questão da compra da casa, acho que é menos, né? Isso, pode mandar. Então, manda aí. Pessoal que não sabe, né, que está participando aí, eu e Roberto, nós morávamos de aluguel, né? Eu estou em Volta Redonda, de volta, né? Eu fui até Resende para servir o Exército. Lá eu conheci Roberta e acabei fazendo residência lá. Em 2006, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, eu voltei para Volta Redonda, mais especificamente em fevereiro de 2007. Até 2017, eu falei a respeito, né, de 2016, ser o ano que a gente começou esse processo da casa, que a gente começou a trabalhar para isso, mas na verdade, quando eu comprei a casa foi 2019, né, dezembro. Então, de 2007 até 2019, nós pagávamos aluguel. O último valor que eu me lembro de ter pagado do aluguel lá em 2019 eram R$730. Eu morava numa casa ali, num bairro ali próximo ao Conforto, né, próximo do centro, aí é tudo mais caro. Eu não pagava um valor tão alto porque os donos da casa eram conhecidos, mas eu pagava um aluguel. Não tinha a minha casa ainda e depois que a gente se converteu, isso passou a se tornar um sonho em potencial. Mas, assim, eu lido com a procrastinação. Tem coisas que são complicadas. Eu preciso vencer alguns hábitos. E aí eu ficava muito nessa, só de falar. Vamos ver, vamos pesquisar, vamos comprar. Roberta já é uma bênção na minha vida, né? Ela é mais determinada, ela é mais ativa. E eu me lembro que eu fui para o Rio, ela me ligou lá no Rio de Janeiro e falou, ó, eu bem vi o preço de uma casa, eu bem marquei uma visita para gente. Eu me lembro também especificamente que nesse ano a gente tinha iniciado um propósito de oração, a gente estabeleceu ela principalmente, toda segunda-feira, num determinado horário, a gente sentaria junto, independente de eu estar no Rio ou não, a gente teria um momento de oração, de agradecimento ao Senhor, mas era um propósito de oração para que a gente conseguisse se mover, né, para adquirir essa casa. E eu me lembro que ela marcou uma visita. Aí quando eu cheguei aqui, ela falou, ó, eu acho que era uma segunda-feira, eu marquei uma visita para terça-feira para a gente ver uma casa. Aleatoriamente, ela olhou assim, escolheu a casa, nós viemos na casa, o dono da casa nos recebeu muito bem, o menino da imobiliária estava com a gente, ela gostou da casa, né? Fomos até a imobiliária, começamos a tratar a questão administrativa. Durante esse processo, a gente descobriu, né, que a mulher do casal, que era dona da casa, já foi da nossa igreja, era cristã. O rapaz que veio nos conduzir na visita era da igreja, da rampa, era cristão. O dono da imobiliária era cristão. Então, assim, durante a conversa, o Senhor já tinha preparado tudo, a gente se identificou, né, e ficou muito mais fácil, porque se ajudar nesse meio, né, ficou muito mais tranquilo. E tinha uma grande dificuldade, que a gente sabe que todos os anos o governo ele muda essa questão, né, de financiamento, de habitação, essas coisas. Eu me lembro que o financiamento nessa época, eu acho que estava 60% para imóveis usados, ou seja, não estava valendo a pena, né? Mas ele mudou uma regra que é normal no início do ano, né? A gente fez essa visita em setembro, aí ficou nesse processo de outubro, novembro e dezembro, movimentando a documentação. Em dezembro ele mudou a regra para o próximo ano e o financiamento subiu para 80%. Então, assim, já ficou muito interessante. Eu tinha um valor que eu podia usar no meu fundo de garantia, né? Mas havia algumas questões que até então o fundo de garantia você só podia usar para uma coisa, para um item. Ou você dava a entrada, ou você abatia nas prestações. E eu perguntei para ele, poxa, mas não pode usar para as duas modalidades ao mesmo tempo? E ele, como era um correspondente da Caixa há muito tempo, há 15 anos, ele falou, cara, eu não sei.
o rapaz da imobiliária. Eu nunca vi isso. Vou perguntar para o gerente do banco. Me dá uma semana aí. E ele me contou depois que foi perguntar para o gerente do banco. O gerente do banco não sabia se podia, porque as regras mudavam tanto. Internamente na Caixa Econômica, regionalmente, não conseguiram responder ele se podia. Ele abriu um chamado interno que foi parar em Brasília. E responderam para ele que naquele ano foi autorizado a usar para 2 modalidades. Então eu peguei o meu fundo de garantia, usei para dar entrada na compra do imóvel e ainda usei para abater uma porcentagem nas prestações ao ponto de que a mensalidade que eu pagava da habitação foi menos da metade do que eu pagava de aluguel. Então, assim... Essa história é top. E depois mudou a regra de novo, né, Johan? E vai mudando. E esse Depois ano, se eu mudou não a me regra engano, de ele novo. facilitou mais ainda. Se eu não me engano, estão financiando até 90% dos imóveis. Glória E assim, a cada ano, mais um movimento, né, de ter a atitude que foi de Roberto, de oração, que a gente já estava... E a bênção é essa, né? Hoje a gente mora aqui pertinho da igreja, mora perto de você. Eu sei hoje que tem um propósito muito grande, né? Porque as minhas filhas servem lá na casa do Senhor. Elas gostam de sair mais cedo, chegam lá mais cedo. Isso. E, poxa, era algo que era extremamente difícil onde eu morava antes, que era do outro lado da cidade. Show, Johannes. Cara, essa história é top. Eu gosto demais. Gente, eu tenho gravado isso, né? Mas não no podcast, né? Por isso que eu queria que o Johannes falasse. Eu vou colocar, assim que a gente terminar aqui essa live, eu vou buscar, eu acho que está no meu outro perfil eclesiástico da Revelação do Fogo. Tem um vídeo que o Johannes fala sobre isso. Eu vou postar. Eu vou achar esse vídeo e vou postar nos stories o linkzinho depois. Se eu não me engano, está no Facebook também. Isso mesmo. Vou postar com certeza agora. O Instagram aceita links, né? Vou postar essa história fantástica. Johannes, obrigado, meu querido. Vai descansar mais um pouquinho aí. Já vou encerrar o podcast. Vou seguir aqui no Instagram. Mas obrigado pela sua participação aí, queridão. Deus abençoe sua vida. Quero te agradecer também, tá? Um abraço. Você é um grande incentivador, como eu falei, de o ser humano. Você trabalha muito essas questões pessoais. Peço para que não pare, porque eu lido com muitas pessoas que se te acompanhassem, ouvissem, estivessem conosco, né? Nos desenvolvimentos que nós temos, não só da fé, mas questões humanas, seriam pessoas muito melhores. Grande abraço, Deus te abençoe, pastorzão. Tamo junto. Queridão. Fica na paz. Obrigado. Tchau. Gente, tá legal, hein? O negócio aqui tá top. Opa, entrou meu amigo Donizete Cavalheiro, direto de Paracambi, perdão. Paracambi, o homem tá lá em Paracambi. Um abraço, Donizete. Deus abençoe. Vou chamar mais um, hein? Marilene, colocando aqui. Vai estar para a igreja agora. Não tem problema não, Marilene. Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver aqui que eu vou chamar aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Enéas. Enéas tá aqui ainda? Tá, o Enéas tá aqui. Vou te chamar, Enéas. Ó, mandei, hein? Chamei aí, Enéas. Aceita aí, hein, Candão. Hoje tem desculpa não, hein? Entra aí, Enéas. Acabei de chamar aí. Vi que você tá aí ligado. Enéas entrou hoje de manhã, né? Ele acompanha só as gravações que ele falou comigo. Mas hoje ele entrou ao vivo de manhã aí com a gente. Tá aí, Enéas? Senão vou ter que chamar outro aqui, hein? Mandei o convite para você aí, hein? Ou não pode entrar? Às vezes não pode, né? Às vezes não pode entrar. Dá um toquezinho aí para mim, Enéas. Coloca aí. Não posso. Só para eu saber. Deixa eu ver aqui. Foi ou não foi? Vou chamar de novo, hein? Ou não chamei? Chamei ou não chamei? Chamei, agora eu chamei. Aê! E aí, meu nobre Enéas? Como estamos? Pai do Senhor, meu pastor. Estamos bem, graças a Deus. Paz. Deus abençoe. Como Estamos chegando. Estamos bem, estamos chegando lá de Resende. Eita! O negócio tá bom, é? Tá ótimo. Chegando de viagem já tá top. Enéas, você tem... Isso. Fala para mim como é que você tem acompanhado a jornada. Eu vi que você entrou hoje, mas eu sei que você tem acompanhado por outros meios. Como é que tem sido para você acompanhar essa nossa jornada aí de café, oração e planejamento?
Eu até brinquei, né? Falei que dava o livro e você falou, fica quietinho, né? Vou falar sobre isso amanhã, vai ser top. Mas, é assim, são coisas, ô Matias, que a gente precisa aprender a ter mentores. E mentores cristãos, o bom disso é que Jesus ensinou dessa maneira. Ele já deixou 12, né? Que cada um à sua maneira, à sua forma. E isso é interessante porque vai trazendo coisas para nós. E tem sido muito impactante. A história de Abraão, por exemplo, o que você disse, sobre sair de uma terra, né? E ir em busca do inesperado, de algo que não conhece. É interessante porque hoje em dia as pessoas querem o contrário. Eles querem ir, mas já querem, né? Eu Tem vou, certeza? É isso aí. É isso né? aí. E tem sido muito, muito legal. Eu tenho gostado bastante. Cara, você já falou que um dos temas, eu gosto, o pessoal que está entrando agora, cada episódio, além de um livro e da oração que eu faço, geralmente eu trago uma história bíblica. Pode ser um versículo ou só a história mesmo, igual o Enes falou, só para você entender isso que o Enes colocou. Enes, além dessa questão do Abraão, que você falou, teve algum outro ponto, alguma outra coisa que chamou mais a sua atenção ao longo dessa jornada que você ouviu? Aliás, como que você tem ouvido, né? Eu vi que você não consegue entrar todo dia de manhã. Qual é o canal, É, qual é a forma que você escuta mais? eu tenho entrado mais pelo YouTube, Sim. né? Não pode falar, falei. Não, Mas, já é. Então, manda bala. mas o que acontece? Aqui em casa, geralmente, por causa dessa pandemia, todo mundo está em home office. Então, todo mundo é noturno. É difícil acordar cedo, tal, devido a essas coisas. Mas, de resumo, desses 22 dias, eu creio para quem está ouvindo aí, eu acho que o ano de 2022 eu coloquei na minha agenda, o ano da multiplicação. Deus vai Legal, restituir. Então, legal. assim, eu diria para você que está vendo, o que foi para mim impactante foi, é tempo de criar coragem. Forte. Tempo de criar coragem. E eu estava conversando com um amigo meu, ele me falou algo interessante, eu não parei para ver nessa perspectiva, sobre as virgens prudentes e as loucas, né? Em certo momento, elas estavam descansando, né? E quando falou, aí vem o noivo, elas levantaram. Umas estavam prontas e outras não. Então, nesse período, existe um tempo que você descansa. Um tempo em que não acontecem as coisas, e um tempo que você... Mas nesse tempo, quando surge a oportunidade, a lamparina tem que estar acesa, quer dizer, você tem que estar pronto. Isso. Então, o tempo que às vezes fica ocioso é o tempo que você tem que estudar, que você tem que ouvir o pastor Rodrigo Matias, que Opa! você tem que ir acompanhar os 22 dias e buscar esse conhecimento, porque Abraão é uma escola, porque o cara se tornou o pai de uma grande nação. E durante o processo dele, teve problemas que nós temos. Quem nunca teve problema com parente, né? Isso. Né? Quem não teve que escolher o lado ruim da coisa e o lado bom da coisa, quem pegou foi outra pessoa, Forte. né? No Muito caso da legal. divisão de Ló, né? Então, essa comparando das virgens, é o seguinte: ela estava descansando, mas quando o noivo chegou, minha lamparina está aqui, né? Então, esse tempo, você não perdeu tempo nenhum se a sua lamparina estiver cheia, se você estiver cheio de azeite. Isso é Então, legal acho que demais. isso que mexeu bastante comigo. Foi, poxa, mas não tá. Todo mundo acha que fala isso nesse processo desses 3 anos. Foi muito difícil para a igreja. Sim. Não digo você ou outras pessoas, porque esse negócio de live, igreja portas fechadas, né, pandemia, isso para a igreja foi um processo muito difícil. Mas Verdade. eu tenho na minha mente que existe Deus tem 3 processos. Ele tira a igreja do mundo, o mundo da igreja, e no final a igreja da igreja. Ixi, E forte. a pandemia tem mostrado isso, tirando a igreja da igreja. Porque quem não estava com azeite na hora que Deus falou, a hora de despertar é agora, e cadê meu azeite? Não tem. Aí, Você jovem. sabe que isso é interessante, né? De que essa questão de tirar a igreja da igreja, para quem não entende, é que tem muita gente que não é de igreja aqui, tá, Enes? Por isso que eu tô dando Ah, tá.
essa questão. Quando ele fala de tirar a igreja da igreja, é que a igreja tem um chamado para impactar o mundo. É para isso que a gente está aqui, né? A gente tem que impactar pessoas. Só que acaba que a igreja vira um clube. Né? A gente está ali e vai entrando gente para o clube. Enquanto tem entrando gente para o clube, maravilha. Então as pessoas vêm até o nosso clubinho. Não, então você vem e você fica. Mas não é isso. A gente é chamado para impactar para fora das estruturas, né? Coloquei a questão de clubinho aqui, tem gente que vai se ofender, mas tô nem aí, né? Mas a grande questão é você sair da estrutura, né? E você impactar, até para você trazer para a estrutura, né? Você tem que ir alcançar, trabalhar com pessoas para que você possa alcançá-las, né? E a pandemia realmente fez uma coisa muito interessante. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou aí, Enes, porque você sabe muito bem disso, você conhece pessoas como eu, que antes da pandemia, falam assim, não, que rede social é do inferno. Esse negócio de Isso aí. Instagram, YouTube, não, você é do inferno, instrumento do diabo. E aí depois vem a pandemia e bem-vindos ao nosso culto online, né? E, a pandemia mostrou isso, de que a gente precisava ampliar, sabe? A gente precisava sair das quatro paredes, sair do nosso mundinho, sair do nosso clube, né? E alcançarmos pessoas. Eu tenho exemplos de amigos meus, pastores, que o que eu tenho de vida, o cara tem de ministério, né? E o camarada odiava as redes sociais. Veio pedir ajuda, a gente conseguiu auxiliar, trabalhar com a pessoa, e hoje o camarada fala pra gente do Nordeste, e o cara tá aqui, no Sul Fluminense, né? O cara fala, às vezes, pra gente na Europa. Teve um pastor que mandou uma mensagem para mim, que falou que tem gente de Portugal ouvindo ele, sabe? Olha E só. na igreja dele tem 30 pessoas. Não, pouco mais. Umas 48, né? Menos de 50. E o cara fala hoje para a Europa. E ele, na realidade dele, local, ele não tem nem 100 pessoas, para poder ficar num número mais certo, né? Olha que fantástico isso. É Pode bom falar, pode falar. porque a igreja, nós cristãos, temos muito a síndrome de Tomé. E eu vejo assim, você que está aí acompanhando a live, eu não sei se o Matias vai deixar gravado, é importante a gente falar isso. Vou pensar. Vai Ficou pensar. uma Mas parte do assim, podcast, vou pensar. Vamos ver. eu não posso falar de porcentagem porque eu não sou nenhum cientista, eu não sei, mas eu estou imaginando na minha mente o que eu tenho visto. Para quem não sabe, eu tenho 45 anos e eu sou nascido e criado dentro de igreja. A minha mãe foi a congregacional. Aí, olha só, para vocês terem ideia, Deus é Amor, Igreja Evangélica da Libertação, Wesleyanas, comunidades, e eu toco, então a gente vai tocando, vai conhecendo o ministério, vai conhecendo pessoas. Então, assim, tem gente que fala, oi, Enéas, eu dou a paz, mas não faço ideia de quem seja. Ainda que cair na bênção de trabalhar em logística, então você conhece muita gente. E 80% das pessoas que se desviam, elas não voltam porque elas sempre estão presas a uso e costume vestido de doutrina cristã. Você sabe, Enes, quando... que a maioria das pessoas desse novo fenômeno chamado de desigrejados, eles amam a Deus, cara. Eles amam Jesus. Mas a estrutura, o CNPJ foi tão pesado, né? A doutrina humana é tão pesada que afasta as pessoas. Elas não deixaram de amar a Deus. Elas oram, né, do jeito delas lá. Elas querem se identificar enquanto cristãs. Elas não abrem mão de serem chamadas de cristãs, mas não querem estar mais com pessoas, porque foram feridas pelo CNPJ e aqueles que estão ali dentro do CNPJ. Isso é bem interessante se falar mesmo. E a pandemia foi, assim, querendo ou não, a gente precisa tirar coisas boas de momentos ruins. É aquilo que a primeira palavra que, quando eu te conheci, você falou para mim, você estava falando, foi até lá no batalhão da polícia que a gente fez um culto lá, profeta do caos e o profeta no caos, né? Como um pronome muda diferente, você gera o ambiente. Então, eu falando essa questão dos desviados, trazendo para hoje, o estudo que você fez dos 22 dias, mostra que a oportunidade de nós sermos cristãos nos erguermos hoje de uma forma diferente está fazendo nós alcançarmos o mundo, né? Inclusive, eu tenho a premissa de que a obra de Deus está em nós e não está no templo físico.
Isso. Né? Tanto é que a Copeve é prova disso. São mais de 100 igrejas com pensamentos diferentes, pensando no mesmo corpo. COPEV, gente, só para você que está entrando aí, é o Conselho de Pastores de Volta Redonda. Eu sempre tenho que falar, porque tem uma galera aqui que não é crente, tá? Que aí às vezes não sabe. É porque a gente é como o corpo. Então, assim, eu sempre brinco isso. Vamos supor o Matias aí, que é o menino que está mais atarefado. A agenda do Matias, 5h30 da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Aí ele põe na agenda assim, sexta-feira, cuidar do dedinho mindinho do pé. Vamos supor. Ninguém liga pro dedinho mindinho do pé. Até o dia que você bate com ele na quina da porta, né? E o seu sapato fica apertado. Tem irmão que até solta palavrão. É isso aí. Mas é parte do corpo. Então, às vezes, nós somos o corpo de Cristo. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é significante é o mais importante. Porque se o dedinho medinho do pé não estiver funcionando, o corpo não anda. Desse jeito. E o Instagram, a internet está sendo o dedinho medinho do pé do corpo de Cristo. Eita. E ele está fazendo a igreja andar. Isso é muito interessante. Se você vê o meu Instagram, por exemplo, as minhas mensagens parece que eu estou pregando para criança e para adolescente. Mas não, é porque as pessoas me chamavam e falavam assim, eu não entendo. A minha filha, por exemplo, ela pediu uma Bíblia da linguagem de hoje. A minha Bíblia que eu gosto é aqui, ó, a lá da congregacional, pastor Ioséias. Sim. Então, ele é pequenininha e os estudos ficam assim, ó. Aqui, deixa eu ver se eu mostro vocês aqui, ó. Sim. Fica pautado no capítulo. É a versão então, dela, João Ferreira de Almeida. Né? Isso, então eu já vou preparado. Aí vai pregar tal, aí o Velho Testamento já tem a mensagenzinha pronta aqui. E aí minha filha estava, poxa, eu queria uma coisa mais atual. Então eu comecei a fazer uma linguagem mais prática, que eu costumo falar da palavra revelada, né? Sim. Aquela coisa da praticidade. Inclusive tem um estudo sobre José, o que o líder não deve fazer, 5 coisas que o líder não deve fazer. Então eu vejo você falando, cada dos 22 dias é uma forma diferente de você trilhar esse caminho com a perspectiva de que você deve se desenraizar dos usos e costumes, entender que você é o primórdio do desenvolvimento. Hoje é dia de você falar, opa, eu não estou fazendo nada, mas deixa eu encher minha lamparina de azeite. Uhum. Porque no dia que eu estiver pronto... Isso é interessante. Qual que é a ideia desse planejamento, né? A gente faz de manhã o café, agora a gente está fazendo o nosso jantar aqui, né? Cara, e eu sempre tive uma preocupação muito grande na minha vida, que eu vi que era uma preocupação idiota, de separar o Rodrigo secular do Rodrigo eclesiástico, né? Para poder ficar aqui didático. E aí teve um dia que uma pessoa falou comigo, e aquilo foi extraordinário. Falei assim, Rodrigo, por que você não fala de Deus quando você está dando os cursos pra gente? Que eu sou treinador também, né? Uhum. Eu sei que você é pastor, porque eu te sigo nas redes sociais, eu sei que você é pastor e tal. E assim, eu vejo que você não fala de Deus. Aí eu falei assim, como é que você descobriu que eu sou pastor? Eu falei, nas redes sociais. Eu falei assim, então, você lá nas redes sociais, você percebeu que eu sou cristão, certo? Eu falei, certo. Eu falei, o que mais? Eu vejo que você não xinga, eu vejo que você não grita. Então, eu vi que você é um diferencial. Eu falei, então, para mim é isso. Né? A vida do cristão é isso. Mas ele falou uma coisa que me despertou. Ele falou assim, cara, mas entenda uma coisa. Existem pessoas que querem ter a experiência que você teve. E se você não fala, você nega isso a elas. Cara, aquilo é assim, uau! Pum! Eu falei assim, caramba! É isso mesmo. Só que aquilo, eu ainda fiquei relutando, sei lá, uns 5 anos ainda com aquilo. Talvez um pouco mais. Caramba, porque eu tava dando um treinamento, o cara falou aquilo, mas mesmo assim, não, tem que separar, sou o cara que me viu, tal. Mas teve um dia que eu comecei a fazer, e esse café, oração e planejamento, é meio que isso, né? Eu misturo aquilo que são meus anos de experiência como empreendedor, como professor, mas eu também sou pastor, né? Também sou profeta, eu tenho... É um Rodrigo só, né? E a gente tem que trabalhar com isso e dando perspectivas para as pessoas. Eu tenho recebido, sabe, Enéas, tantos testemunhos legais de pessoas que falam o seguinte, poxa, hoje eu tô com uma perspectiva melhor para o meu ano. Poxa, eu ia fazer tal coisa, mas você falou tal coisa, eu já vi que eu estava fazendo errado, vou mudar. Isso é muito legal. E aí você tocou nesse ponto da igreja, e eu sempre falo, cara, eu e você, né? Você de uma denominação, eu sou de outra, a gente acredita no CNPJ, sabe? A gente acha legal, a gente pertence a um CNPJ. Só que igreja não é o CNPJ.
Igreja não é estrutura. A gente entende que a gente tem que congregar num lugar, tem que ter um CNPJ, né, para ter ali as questões, diante das questões legais, né, que a gente precisa. Mas a igreja é transcendente a isso. E por isso que eu quis fazer esse planejamento, né, e falar sobre essas coisas de um jeito, de uma linguagem diferenciada. Aqui que eu estou tendo mais tempo de ampliar ideias, né? Mas as pessoas precisam entender que Deus é muito mais do que 2 horas no templo. É isso aí. As pessoas precisam entender isso. Pode falar. E outra coisa também, eu acho que esse seu estudo de 22 dias, eu aprendi uma coisa que eu estou carregando comigo. Não ter medo. As pessoas têm medo, cara. Sabe? De dizer o que pensa, de preparar um estudo, né? As pessoas têm medo. E, cara, o Brasil é um país, assim, ele é diferenciado de todos os outros porque ele ainda nos dá oportunidade. Apesar das loucuras, né? Eu propus não falar mais de política nas minhas redes sociais. Uhum. Esse sou eu. Como Deus você diz, eu tenho título de eleitor, eu tenho meu CPF, eu voto, né? Mas, assim, eu não vou expor isso porque eu preciso ter um foco, né? Sim. Inclusive, a minha esposa até fala, poxa, você tem 2 perfis, porque um perfil é só de eu tocando guitarra lá. Eu não sou profissional, mas eu gosto, né? Sim, é o meu mundo certo? ali de guitarra e o perfil. Aí tem gente que fala, poxa, mas você tem 2 perfis. Eu falei, acompanha os 2 lá. Um é pastor Enéas, o outro é pastor Enéas também. Um é diferente do outro, você vai gostar, você vai entender. Mas o que a gente precisa entender é isso que, como você falou sobre Abraão, sobre sair, aquilo me marcou bastante. Porque quando eu fui colocado como pastor, teve uma época que eu tinha medo de orar pelas pessoas. Olha só. Isso é legal. Isso é legal de falar. Né? A gente tem medo e é natural. Sim. Mas quando a gente, quem está ouvindo aí a live, você precisa entender que você é simplesmente um canal. Você fala, cara. E quando eu comecei a perder o medo, eu senti que as coisas elas acontecem. E um segredo que eu tenho para você também: tem uma agenda no seu celular, tem uma agenda, uma folha, um lápis perto de você, que quando vem a mensagem, cara, você tem que escrever. É isso aí. Você tem que pautar, você tem que... Tá sempre ali, ó. Isso, você tem que pautar, você tem que escrever. Porque às vezes de uma pregação, você consegue tirar algo dali, outra pregação. Porque a palavra é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Nunca, porque o Salmo 23, ele fala o seguinte: a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Se a árvore absorvesse toda a água, ela murcharia e morreria, né? Mas ela só pega o que ela precisa. E tem abundância, né? Porque ela poderia ficar podre ali no meio do rio, pegando água toda hora, inchar e os frutos morrerem, se comer, não ter gosto, mas não. Ela dá o fruto na estação própria, ela sabe absorver. Então você precisa absorver o que é bom e você criar a sua identidade. Isso. Né? Isso. Cria a sua identidade, seja você mesmo, né? Eu vejo muita gente no perfil, vou acompanhar o perfil da pessoa, poxa, mas quem é essa pessoa aqui? Né? É uma colcha de retalhos, né? Ela faz um monte de coisa e ela não tem... Não que se você vai ver, se você ver meu Instagram lá, você vai achar que eu tenho toque, porque eu tenho que ter 3 posts para não quebrar o Instagram completo. Né? Eu tenho que ter. Se eu vou num evento, eu tenho que tirar 3 fotos, falar nessas 3 fotos para não quebrar o evento que vai embaixo. Mas fui eu que escolhi isso. Isso. Vai ser a minha identidade, eu tenho que ir até o final. É o seu jeito. É o meu jeito. Então, cada um tem uma forma diferente de agir. E Deus, ele dá a medida. Você não vê Jacó? Né? Para quem não sabe a história de Jacó, é um negócio interessante. Naquela época, eles precisavam cavar o poço para pegar água. Ele cavou um poço, saiu água, o inimigo veio, não, esse poço é nosso. Jogou água no poço, jogou pedra, expulsou. Aí ele fez outro poço, saiu água de novo. Não, esse poço é nosso. Foi lá, roubou o poço dele de novo. 3º, 4º, 5º. Ele descobriu, não adianta, cara. O problema não é o poço, o problema é o cara. Onde ele põe a mão, né? Então, assim,
A gente fala muito da palavra do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, né? Mas muitas vezes a gente fala, são o coração das pessoas, né? O caminho, a pedra. Muitas vezes a gente esquece de falar do semeador. Às vezes o cara não sabe semear, né? Às vezes a pessoa não sabe jogar. A semente dele é a mesma coisa que uma pedra, em vez de ser a semente. Então você precisa criar sua identidade como cristão. E eu não sou muito de contar meu testemunho, né? Mas sempre guarde o seu testemunho com você, porque eu sou uma criança que com 6 meses de idade, eu tive sarampo, desidratação, pneumonia, e o médico falou assim, desliga que vai morrer. E minha mãe desceu do hospital e contou com o falecido pastor Moura. Sim. E o falecido pastor Moura foi lá e falou assim, orou, e eu tô aqui até hoje, 45 anos. 45 anos, é isso aí. E vai viver Entendeu? outros 45 ainda. E a gente vai vivendo. Então, assim, nós somos, cada pessoa tem um testemunho, por menor ou por insignificante que você acha que seja. O pastor Matias tem mostrado para a gente aí nesse estudo sobre nós precisamos caminhar e Deus dá o suporte, o alicerce. Isso aí. Esquece ficar brigando por placa de igreja, não esqueça de deixar o seu azeite sempre pronto, né? E vai caminhando. E Abraão foi o que mais mexeu comigo. Foi muito bom. Show! Show, Enes. Obrigado pela sua participação, queridão. Muito bom mesmo, tá? Obrigado aí. Siga Amém. acompanhando a Estou gente acompanhando. aí, né? E quero mandar aqui um abraço pro meu amigo pastor Ed. Entrou aí, Igreja Deus Metodista abençoe. Wesleyana. Eu falo que ele é o homem do jardim, né? Porque ele tá no Jardim Belmonte e Jardim Cidade do Aço. Meu amigo pastor Ed aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Enes, brigadão, queridão. Dia 29, Amém. confraternização do Copérvio, hein? Espero Isso, você lá, vamos lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridão. Fica na paz. Shalom. Amém. Bênção, gente! Que legal! Tem sido muito legal. E tem uma pergunta aqui, Deixa eu ver aqui, que subiu um negocinho de pergunta. Vamos ver. Pergunta. Como vocês lidam com a idolatria de pessoas a vocês? Já passaram por isso? Ih, rapaz! Johannes perguntou aqui. Não sei como é que aparece aí para vocês perguntas e respostas. Apareceu aqui para mim, que foi o Johannes. Não sei como é que aparece aí. Muito boa pergunta, Johannes. Cara, eu já tive que lidar com isso mesmo. Já. E que eu não sou nada, hein? Não sou um bam, não tenho milhões de seguidores, tenho milhares, mas milhões não, né? E já tive que lidar com idolatria de pessoas, sim. Pessoas que às vezes chegam pra gente, e nos dois contextos, tá? Tanto no contexto eclesiástico, quanto no contexto secular, de ter puxa-saco. Um puxa-saco é um idólatra, né? E aí, como que eu lidei com isso, né? Como lidar com essas situações? Eu aprendi uma coisa há muito tempo. Eu gosto muito de ler sobre grandes personalidades da história. Todos. E de todas as áreas, tá? Eu leio desde um Bruce Lee, que foi um ator, né, e um grande artista marcial, a Churchill, né, que foi um grande estadista, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, Gengis Khan, né? O seu Zé, que vende bala e, de repente, abriu sua empresa, né? Eu gosto de ler sobre personalidades. E há muito tempo eu li sobre Churchill. Churchill tem uma frase que virou um mantra para mim. Ele fala o seguinte: se você ficar tirando pedras em todo cão que ladra, você nunca chegará ao seu destino. Vou repetir. Se você ficar tirando pedras em cada cão que ladra, você nunca vai chegar ao seu destino. Resumindo, o que Churchill estava querendo dizer com isso? Se você ficar batendo boca com quem critica você, você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Eu peguei essa frase dele e, além de crítica, eu trago para elogio. Por que eu falo isso? Se o seu combustível para fazer as coisas é elogio, você está lascado. Porque o dia que você não receber elogio, você para de fazer o que você precisa fazer. Agora, se você também é motivado por críticas, você está lascado.
Porque as pessoas também vão te elogiar. Não vão só criticar. Então, se você é movido pela força do ódio, porque tem gente que faz as coisas na força do ódio, né? Conheço muita gente assim, e gente competente, tá? Faz coisas competentes, tipo assim, você nunca vai conseguir. O cara vai lá e faz. N coisa. Então tem gente que é movida pela força do ódio. Cuidado, porque tem gente que vai te elogiar. Se você não tiver crítica, se você é movido por críticas, você se lasca também. Entende? Então você não pode ser movido nem por críticas, nem por elogios. O que tem que te mover? Seu propósito, seu destino, seja o nome que você queira dar. Sabe? Aquilo que é a razão do seu nascimento. Isso tem que movimentar você. Por isso que é bom você fazer um planejamento. É por isso que a gente está aqui 22 dias, né, de 5h30 da manhã, ensinando você aí a fazer uma rota de planejamento. Por que você planeja? Porque você tem um destino final. Se você sabe qual é o seu destino final, existem caminhos, etapas que você tem que percorrer para chegar nesse destino final. E isso passa por anos, né, da sua vida e coisas que você precisa alcançar. É por isso. Então, eu gosto de falar com pessoas que já sabem o que querem ser. Não, eu quero ser um escritor. Não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser um pastor. Não, eu quero ser um influencer. Hoje, a moda hoje é essa, né? Eu quero ser... Não importa o que você queira ser. Você quer ser alguma coisa. Para ser, você precisa passar por algumas etapas. Precisa viver alguns processos. Ter algumas experiências. E por isso que a gente tem feito essa questão desse Projetando 2022, porque você precisa literalmente estabelecer metas, objetivos, para que você possa alcançar isso, que é a sua jornada maior depois, né? Então, quando tem essa questão de idolatria, né, e lidar com isso, não se mova por isso. Se alguém te elogiar, você fala assim, poxa, obrigado pelo elogio, tá? Valeu. E segue sua vida. Se alguém te criticar, não dá ouvido. Deixa eu falar uma coisa para você sobre críticas. Preste muita atenção. Os seus críticos são os seus maiores admiradores. Só que ele está enrustido. Sabe? Eu tenho pessoas que me seguem que na cabeça delas, elas me odeiam. Mas na verdade elas me amam. Eu tenho algumas pessoas... Aqui não, no Instagram é mais light. Mas no Facebook, por exemplo, tem algumas pessoas que eu faço algumas postagens, aquilo mexe com o brilho da pessoa. Ela vai lá e faz um comentário negativo. Mas ela não deixa de me seguir. Ela me segue. Ela acompanha tudo que eu faço. Vê os vídeos, vê as fotos, vê os stories. Mas eu posto uma coisa que ela não concorda. Ela comenta, tal. Mas ela me admira. Por quê? Se eu não gosto de alguém, para que eu vou ficar vendo diariamente aquilo daquela pessoa? E eu sei disso. Então, quando eu sei disso, de que aquela pessoa, ela, na verdade, ela é uma fã, ela é minha fã, ela quer viver o que eu vivo, ter o que eu tenho, ser quem eu sou, aí fica fácil de lidar com uma pessoa dessa, né? Então, você não pode se mover também por críticas. Porque pessoas, meu Deus, não vou fazer porque o que as pessoas vão pensar de mim? Que se lasque! O que as pessoas vão pensar de você? Faça o que você tem que fazer. Então, respondendo a pergunta do Johannes, né, é você não deixar que isso entre no seu coração. Se as pessoas te elogiam, beleza, vida que segue. Se as pessoas te criticam, beleza, vida que segue. Do mesmo jeito, isso não pode ser seu combustível. Nem elogio, nem crítica pode ser o seu combustível. Será que tem mais pergunta aqui? Ou não? Deixa eu ver aqui. Não, acho que só essa. Deixa eu ver aqui quem mais. Giovanni falou, top, muito bom, agradecido. Vai indicar o livro? De novo, já indiquei um monte. Mas vou indicar mais amanhã. Miriam, a crítica nos impulsiona a crescer cada vez mais. É isso aí. Show de bola. Já respondi a pergunta do Johannes. Tem mais uma fala aqui. Vocês estão mostrando um lado humano, pessoal, normal, de uma forma tão legal que às vezes o título de pastor não nos deixa enxergar esse lado. Legal. Opa! Entrou aqui Eduardo Miranda, direto de Madrid. Dudu, você está estudando? Coloca aí para mim. Posso te chamar aqui? Coloca aí para mim aí. O cara tá na Espanha, o cara é top. Você tá podendo falar aí, senão não quero te atrapalhar nos seus estudos. Se você puder, me dá um toque aqui. Sim, não.
só para ver se eu posso te chamar. Beleza? Já chamei 2 pessoas, você vai ser o terceiro, se você puder entrar, né? Se você puder entrar. E vou terminar com o Dudu. Caramba, 8h30 já. Caramba. Mais de 1h30 a gente falando aqui, gente. Caramba. Olha eu aí, tô estudando. Mas qualquer dia podemos marcar. Aqui já são quase 1h da manhã. Caramba, é verdade, esqueci essa questão de fuso horário. Dudu tá lá em Madrid. Não, show de bola, Dudu. Vai estudando aí, vai seguindo a gente aqui. Vou chamar mais um só. Já que o Dudu não pode, deixa eu ver mais uma pessoa. Silvana Bergoni. Tá ouvindo aí, Silvana? Posso te chamar? Ou não? Quer ver se você tá agarrado lá igual o Dudu. Né? Senão eu vou encerrar, hein, gente? Hoje a gente passando quase 1h30 falando aqui, rapaz. Silvana Bergoni, pode ou não? Dá um toquezinho aí pra mim. Sim, não, só para eu saber se eu posso te chamar aqui. Às vezes tem gente que tá me ouvindo e a pessoa tá lá no ônibus, tá lá fazendo janta. E eu tô aqui chamando a pessoa, pego ela de surprise. Pode, Silvana? Ou não? Ah, não respondeu. Vou chamar um outro aqui. Quem que eu posso chamar aqui? Márcia Castilho! Pode, Márcia? Sim, não? Sim, não? Pra gente poder bater um bate-papo aqui. Responde nós! Pode, Márcia? Às vezes ela tá lá deitada no sofá. Peguei de surpresa aqui também. Só responde para mim igual o Dudu respondeu aqui. Se não puder, não tem problema não, tá, gente? Ninguém é obrigado a entrar, não. Mas tem sido muito legal. Quando vocês entram, é legal. A gente consegue conversar mais. Tô aqui. Ó, convidei então, hein? Chamei, hein? Aceita aí, Márcio. Tô aqui, pode, né? Tô aqui que pode. Mandei aí, Márcia. Só aceitar. Vai ter um botãozinho aí de uma câmerazinha. Ou não pode, né? Às vezes ela tá ocupado. Falou, tô aqui e tô ouvindo. Pode não, Márcia? Só dá um toquezinho aqui pra mim. Ah, não tá conseguindo participar. Puxa vida. Que às vezes tem gente que tá querendo entrar e não consegue. Vou tentar de novo, Márcio. Que às vezes é uma dificuldade de internet, alguma coisa assim. Mas o Johannes conseguiu entrar na terceira tentativa dele. Ah, não pode não. Então, beleza. Show de bola. Ó, Silvana, também estou estudando. Que bom que vocês estão estudando, né? Que privilégio, né? Vocês estão me ouvindo, estudando. Que legal. Muito bacana de eu ser essa pessoa que auxilia vocês nesse estudo. Gente, eu vou encerrar aqui, então. Ainda tem mais algumas outras pessoas que eu poderia chamar. Estou vendo que ainda tem bastante gente online aqui comigo. Mas eu vou encerrar, porque já vai estar dando 1h30 a gente falando aqui. Então, é sempre bom deixar aquele gostinho de quero mais aqui depois para vocês. Então, eu vou encerrar, mas quero fazer um convite para vocês, né? Amanhã é o último dia, gente. Amanhã é o último dia dessa nossa jornada de 22 dias, pessoal. É só o Rodrigo Matias mesmo, né? Para acordar 5h30 da manhã. Ah lá, a Márcia falando. Não estou conseguindo. Não tem problema não, Márcia. Não vai faltar oportunidades para chamar você aí. Sem problema nenhum, tá ok? Não, sem problema nenhum. Deus te abençoe. Uma outra oportunidade a gente consegue aí. A Márcia está tentando, mas eu vi que não está conseguindo entrar. Mas, gente, quero fazer esse convite para você, né? Amanhã é o nosso último dia, né? Vamos estar... Pastor Enéas, Silvana é esposa digníssima minha. Eu sei, ué. Né? Eu sei, tá agarradinha lá, mas deixa lá na benção. Então, amanhã é o nosso último dia, desses 22 dias. Vai ser muito legal. Último dia, né? Vamos concluir, fechar com chave de ouro, né? E o tema de amanhã tá muito interessante, que é celebre cada etapa. Gente, existem pessoas que têm microconquistas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. E não sabe celebrar. E como você não celebra as microconquistas, você não consegue alcançar as macroconquistas. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. E vou mostrar um livro que, para mim, é o melhor livro de todos os livros. Né? E amanhã vai ser muito legal
A gente vai encerrar com chave de ouro. E um outro convite que eu quero fazer para você, né? Eu vou colocar nos stories. Já tem duas coisas que eu estou devendo para vocês, né? Primeiro, o testemunho de Johannes, mas eu vou caçar lá e vou colocar hoje ainda. Eu sei que eu tenho ali, vou colocar nos stories. E depois vou colocar um outro convite para vocês. Em fevereiro, né? Porque ainda vou ter mais alguns dias, amanhã a gente encerra a nossa jornada, mas vou ter mais outros dias de férias aí, né? Pegar uma piscininha, praia, sei lá, montanha, alguma coisa a gente vai pegar. Mas dia 7 de janeiro, se eu não me engano, é isso mesmo? É a primeira segunda-feira de fevereiro. Primeira segunda-feira de fevereiro, a gente vai começar, acho que é dia 7 mesmo, 7 de fevereiro. A gente vai começar presencialmente, tá? Presencialmente, um curso, né, que vai ser muito legal, falando sobre oração e revelação. Eu quero mostrar para as pessoas como elas podem se aproximar de Deus através da oração e leitura bíblica, tá? Então vai ser muito legal, nada de xerecanta, xirianda, xirinada, xiribóia, mas eu quero mostrar, nada contra. Eu gosto do manto, sou do manto, mas mais do que o manto, a gente tem que entender que existe o livro, né? Então eu quero ensinar isso para as pessoas, mas vai ser transmitido online. Então se você quiser assistir online, só fazer inscrição, que vai valer muito a pena. Beleza? Então, gente, amanhã vai ser top no dia 7. Isso aí. Presencialmente tem pouquíssimas vagas. Se eu não me engano, menos de 25, se eu não me engano, presencialmente. Mas online, a sala virtual cabe 200 pessoas. Então, até ali tem um limite, né? Mas tem a questão. Vou colocar nos stories aí depois de novo, né? Que vai ser muito legal, muito bacana. Márcia Castilho. Tamo junto pro dia 7. Isso aí, Márcia! É isso aí. Miriam colocando aí também. Online também tô. É isso aí. Vai ser legal. Então amanhã encerramos aí a nossa jornada. Vai ser muito legal esse tempo especial de Mais de Deus. 22 dias concluídos amanhã. E em fevereiro, toda segunda-feira à noite, tá bom? A gente vai falar sobre oração e revelação. Eu acredito também que vai ser um curso muito legal, bacana para vocês. Até amanhã! Tá bom? Vamos falar sobre celebre cada etapa, encerrando esse nosso ciclo. Aí. Beleza, gente? Ó, aceitando aí a sugestão do nosso nobre Enéas, eu vou deixar salvo aqui no Instagram essa live, né? Vou deixar ela salva aqui. Tem mais de 1h30, gente. Meu Deus! Falando aqui, né? Mas ficou legal, ficou bacana a dinâmica aqui com os convidados e tudo mais. Então, vou deixar salvo aqui. Então, manda esse link, gente. Se você manda o link, como vai ficar salvo, vai ter gente que vai poder assistir depois. Ó, vai mandando esse link aí. Aproveita agora, né? Aproveita agora. Eu vou orar. Tem que orar, né? Tem que orar por vocês aqui. Então, eu quero aproveitar aqui, orar por vocês aqui. Então, manda o link aí, ó. Vai ter uma oração agora. Entra agora. Manda aí, manda aí. Manda aí. Vai ter uma oração agora. Tem que entrar agora. Manda o link, que eu vou orar por vocês aqui agora. Que eu creio no poder da oração. Creio, de verdade. Eu acredito. Tem uma galera aí que não acredita muito no mundo espiritual. Eu não sou assim, não. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando você ora, existe um Pai nos céus que te ouve. Deus é real, Champs. Deus é real. Acredite nisso, sabe? Vai nessa historinha de que não existe Deus, é tudo aleatório. Mentira! Existe um Deus e Ele é Pai. E Ele nos ama. E Ele ouve a gente, sabe? Fala com Ele que Ele vai te ouvir e te responder. Pode ser não do jeito que você quer, mas Ele responde. Pode ter certeza e confiança nisso. Então eu quero orar aí para que abençoe aí essa nossa jornada, o seu dia, esse fim de noite aí e até amanhã, 5h30 da manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça e seja ampliada sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Obrigado, meu Pai. Tivemos aqui mais uma vez dezenas de pessoas entrando, participando, e eu não sei quantas outras pessoas mais vão ser alcançadas através desse link que vai ser encaminhado da gravação dessa live. Deus, eu acredito que o Senhor, meu Pai, é real. O Senhor existe.
E o Senhor fala com todos aqueles que falam contigo. E eu oro para que, em nome de Jesus, nesse nosso jantar, nossa oração e esse planejamento, o Senhor esteja à frente de cada um dos sonhos, de cada um dos projetos, de cada um dos objetivos, metas que os teus filhos e filhas estão realizando e querem realizar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom. Até amanhã, dia 22 de janeiro de 2022, último dia desses nossos 22 dias de café, oração e planejamento, projetando 2022. Até amanhã, gente. Deus abençoe. Shalom.